Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. Que privilégio estarmos reunidos para mais um domingo exaltarmos, glorificarmos e adorarmos o nosso Deus. Isso é um privilégio, é uma bênção de Deus. Isaías 55:1 tem o seguinte convite a todos vocês, a todos nós. Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Estar na presença de Deus é estar para receber as bênçãos de Deus, os milagres de Deus. Enquanto adoramos, enquanto louvamos, enquanto glorificamos o nome do Senhor, com certeza os céus estarão se abrindo e derramando todas as bênçãos que Ele já tem para cada um de nós. Então eu convido você a vir à presença de Deus, a se concentrar naquilo que o Senhor tenha para você e que depois somemos e contabilizemos as bênçãos de Deus. É um privilégio. Aproveite esse privilégio. Seja bem-vindo. Glorifique o Senhor em nome de Jesus. Agora temos o nosso momento de fidelidade e generosidade. É um privilégio para nós viver e participar desse momento. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê outros momentos, outras pessoas que tiveram o privilégio de participar do reino de Deus, de entender o quanto que Deus é fiel e o quanto que Ele é generoso conosco. Se você abrir sua Bíblia, capítulo 8 de 2 Coríntios, versículo 7, Paulo diz o seguinte: todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra, para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Essa passagem, Paulo fala inclusive sobre o dízimo, né? Porque ele conclui falando que contribuam de acordo com os bens que vocês possuem. O dízimo fala a respeito de 10%, ele é proporcional ao que a gente tem, ao que a gente possui, ao que Deus nos dá. E quando a gente devolve o dízimo a Ele, é algo que tem a ver com fidelidade. É você entender que quem sustenta você é Deus. E Ele é um Deus fiel. Ele é um Deus que sustenta todo mês, toda semana, todo ano. Essa relação com Deus de fidelidade, como que a gente pode vivê-la intensamente e vivê-la de maneira dupla? Quando você reconhece essa fidelidade de Deus e quando você retribui essa fidelidade de Deus. Quando você vive esse relacionamento, que relacionamento é duplo.
não é sozinho, não é só Deus fazendo, não é só Deus sendo fiel. O que Paulo fala aqui também? Do privilégio de contribuir, do privilégio de participar do reino. Então, querido, eu queria convidar você a participar do que Deus tem feito. Eu queria convidar você a não só ser fiel a Ele através dos seus dízimos, mas também ser generoso através das suas ofertas, entendendo tudo que Deus tem feito e, em gratidão, retribuindo esse amor a Ele. E para quê? Será que Deus precisa? Não, Deus não precisa. Ele é dono de tudo. Simplesmente para que você seja tocado, para que você seja desprendido de algo que pode tomar conta do seu coração e para que você venha viver a generosidade e a fidelidade. Falar é uma coisa, viver, a prática disso é muito mais intenso. E viver o Evangelho é viver a prática. Então, convido você a viver isso e viver a prática de Jesus aqui, hoje, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família, tudo bem com você? Que bom que você está aqui hoje. Só para você, pastor, olha para a pessoa do seu lado e diz para ela, que bom que você está aqui hoje. Eu sei que você chegou sério pra caramba aqui, tomando chuva. Caiu uma chuva lascada, né? 6h25 a chuva, blá, começou. Quero ver você descer com um bebê do carro no meio daquele dilúvio que estava aqui às 6h25 da tarde. É uma vitória, né, Sara? Fala aí. Não é uma vitória, mano? Conseguiu, Henrique? No meio do rolê você veio, né? É isso aí. Que bom. Fica de pé onde você está. Eu sei que você sentou agora há pouco, mas nós vamos orar. Hoje, dia 9 de outubro, nós iniciamos uma nova série de palavras. Serão 8 domingos consequentes, domingos seguidos, com o tema 8 semanas de cristianismo puro e simples. Vai ser demais. Demais. A construção do alicerce, da base, vai ser feita nesse lugar, na minha e na sua vida. E eu quero te pedir uma coisa, como seu pastor e pelo amor de Deus. Abra o seu coração. Nós vamos passar aqui por crenças, que são crenças básicas, que todo cristão deve conhecer. E mais do que conhecer, praticar. Então, com a tua boca, diga assim, eu estou aberto para o profético de Deus, para o que vai acontecer nesses dias, na minha vida, que é poderoso e sobrenatural, em nome de Jesus. Agora levanta suas duas mãos e diz assim, Senhor, faz o que o Senhor quiser, comigo, em mim e através de mim, em nome de Jesus. Agora continua com a mão levantada e eu vou orar por você. Senhor, o Senhor nos pediu que fossem ministradas as doutrinas, os valores, os princípios, as crenças básicas do Teu Evangelho. Nós entendemos que há uma revolução em andamento nesta igreja, nessa família, nesse tempo. E eu oro, Senhor, por cada um dos Teus filhos amados que estão aqui. Abençoa, Senhor, cada um deles, transforma a mentalidade, abre o coração, quebra barreiras, quebra preconceitos, Senhor, e implanta, Senhor, na essência, no software da mente de cada um dos Teus filhos aqui, o Teu Evangelho, o cristianismo, puro e simples. Eu declaro novas salvações, casamentos restaurados, pessoas sendo batizadas em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor, o Teu Espírito Santo sendo revelado pela primeira vez a muitos aqui, dons, Senhor, sendo encontrados nesse lugar. Perdão, Senhor, que estava na goela, estava engasgado, sendo liberado. Eu declaro, Senhor, nesse lugar, poder, e a glória do Senhor será vista em toda a terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode sentar. Queridos, essa série está começando hoje, e o que a gente, como igreja, espera? Fique comigo, por favor. Fique comigo. O que a gente, como igreja, espera que aconteça até o final dessa série? Conosco aqui. Que conhecendo e compreendendo mais a Bíblia,
você receba fundamentos mais sólidos para o desenvolvimento da sua fé. Que você não caia facilmente, fique comigo aqui, que você não caia facilmente em mentiras, em narrativas mentirosas, e que você, em nome de Jesus, receba um alinhamento doutrinário puro da Bíblia. Puro. Então, as palavras que nós vamos trazer para vocês nesses dias, é importante que vocês entendam isso, são palavras do tipo estudo. Não são palavras inspirativas, não são palavras de cura, não são palavras que nós recebemos de Deus, como sempre fazemos aqui e trazemos para vocês. São palavras que nós fomos buscar na íntegra o que a teologia diz a respeito de cada um desses temas. Então nós vamos ter 8 semanas de muita teologia e de muito estudo para você aqui. É a primeira vez que a gente faz isso no púlpito, dessa forma tão intencional. Você pode dizer obrigado, Jesus? E o primeiro tema de hoje, que é o tema de hoje, o primeiro tema da série de 8 semanas, tem que ser: o que é a Bíblia? Pergunta para você mesmo, ei. Pergunta para você, ei. Fala seu nome. O que é a Bíblia? Muito bem. Qualquer análise de uma simples crença cristã, do que é certo, do que é errado, de como pensar, tem que vir da onde? Conta para mim. Da Bíblia, da palavra, das Escrituras. Portanto, faz sentido a gente começar essa série pelo começo. Sabe aquela história? Começa pelo começo. Nós vamos começar pelas palavras de Deus, que Ele diz aonde? Na Bíblia. E um ponto que a Bíblia abrange, que a Bíblia fala o tempo inteiro, é justamente ela mesma. Você sabia disso? Então, para a gente avaliar a Bíblia, para a gente contar sobre a Bíblia, nós vamos usar a própria Bíblia. Então a gente não vamos nos apoiar sobre a opinião de terceiros, extra-bíblicas. Nós vamos falar da Bíblia, falando dela mesma, ou seja, de Deus falando a respeito de suas próprias palavras. Porque Deus tem uma opinião sobre as suas próprias palavras. Amém? E a opinião de Deus, ela pode ser dividida em 4 categorias. A gente vai navegar por essas 4 categorias de opinião de Deus a respeito da Bíblia, a respeito das Escrituras hoje. A autoridade da Bíblia, a clareza da Bíblia, a necessidade que a gente tem das Escrituras e a suficiência das Escrituras. Quantos querem entender mais da palavra de Deus nesse lugar? Posso ouvir um amém bem forte? Amém. Muito bem, então a gente começa desses 4 pontos pela autoridade da Bíblia. Eu quero muito e preciso muito que você fique comigo. Porque como é um estudo, você não pode perder o fio da meada, tá bom? Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Todas, de capa a capa. Todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. De todos os autores, de todos os livros, do Velho e do Novo Testamento, cada palavra, cada singular palavra da Bíblia é uma palavra de Deus. Amém? Então, crer na Bíblia e crer nas palavras, na soma de palavras da Bíblia, é crer na palavra de Deus. O Velho Testamento é feito de palavra de Deus. Então, frequentemente no Velho Testamento, você já viu, eu sei, em nome de Jesus, você já viu, Deus dizendo, assim diz o Senhor, 2 pontos. E aí ele começa a dizer um monte de coisa. Como sendo mesmo um rei, ordenando, quem manda aqui sou eu sou o soberano, assim eu digo, faça isso, vá para lá, saia daqui, viva tal coisa, e isso é certo, isso é errado, assim diz o Senhor, no Velho Testamento. E a gente faz o quê? A gente obedece, porque assim diz o Senhor.
Mas é importante dizer que existem palavras na Bíblia que não são atribuídas diretamente ao Senhor. São outras pessoas falando. Salomão está falando, João está falando, Lucas está falando, Moisés está falando, Paulo está falando. E muitas vezes a sentença que sai naquele livro não diz, assim diz o Senhor. Mas deixa eu te falar uma coisa, ainda que não seja dito, assim diz o Senhor, todas as palavras da Bíblia são palavras de Deus. Amém? A Bíblia diz em 2 Timóteo 3,16, eu vou ler para você. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Todas, inclusive o Velho Testamento. Mas deixa eu te dizer, o Novo Testamento também é palavra de Deus. Amém? Abre aí para você ver comigo. Olha isso a respeito da autoridade da palavra. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. A segunda epístola de Pedro. No capítulo 3, no versículo 16, Pedro fala de Paulo. Pedro está falando de Paulo. Vamos aprender, vai ser muito bom isso aqui. E aí quando Pedro fala de Paulo, presta atenção como ele fala assim, ele, Paulo, Pedro está falando de Paulo, ele, o Paulo, escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e fracos na fé explicam de maneira errada, como também o fazem com as demais escrituras. Está escrito isso aí também? Como também o fazem com as demais escrituras para a própria destruição deles. Olha que legal. Pedro estava anunciando aqui claramente, atenção, claramente, que a palavra que saiu de Paulo é tão escritura quanto as antigas escrituras. É isso que está escrito aí. Pedro está mostrando para a gente que a igreja primitiva, a igreja do Novo Testamento, ela concorda e aceita que as palavras que estavam sendo escritas por João, por Lucas, pelo Pedro mesmo, que deu a opinião dele aqui, por Paulo, são escrituras sagradas, portanto, a própria palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? E consequentemente, meu Deus, que poderoso! Vocês puderem esquentar um pouquinho o ar, eu agradeço. Vocês estão com frio aqui, né? Tem um monte de gente fazendo cara de Frozen aqui na minha frente aqui. E eu estou sentindo também que está gelado. É tão poderoso isso que eu estou dizendo para vocês, essa concordância a respeito de ser sagrada a palavra do Novo Testamento, que consequentemente Paulo pode dizer o seguinte, em 1 Coríntios 14, 37, se alguém pensa que é profeta, pelo amor de Deus, presta atenção, é para fazer o uau no final, hein? Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que o que lhes estou escrevendo é mandamento do Senhor. Uau, obrigado, vocês pegaram o jeito já. Olha para a pessoa do seu lado e fala, uau. Então, a autoridade na Bíblia, amém? A autoridade nas Escrituras Sagradas no Velho Testamento, amém? No Novo Testamento, amém? Toda palavra escrita na Bíblia é de Deus. Glória a Deus por isso. Agora, como que a Bíblia foi escrita? A gente está mostrando ainda, está apontando para a autoridade da Bíblia. Como que a Bíblia foi escrita? Você tem um montão de livro aí, né? Um montão de autor, um montão de data, um montão de circunstâncias. Para entender a autoridade da Bíblia, a gente precisa entender como que ela foi escrita. E a Bíblia,
A própria Bíblia diz que ela foi escrita de diversas maneiras. Eu vou dar 3 diferentes inspirações para autores, para você entender como cada autor escreveu o seu livro, o seu ciclo de palavra, o seu trecho de palavra, o seu livro na Bíblia. Então você vai ver que às vezes Deus falava diretamente com o autor que registrou o que ouviu de Deus. Deus falava e o autor falava, opa, beleza, tá bom, ok. E escrevia o que Deus estava falando, não precisa abrir aí. Isso aconteceu com João, em Apocalipse. O João era uma pessoa, igualzinho você e eu. E o João escutou Deus dizendo o seguinte para ele: ao anjo da igreja em Éfeso escreva, estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Deus falou para o João, escreve isso, e o João ouviu e escreveu. Ele transcreveu o que ele ouviu de Deus, essa é uma forma. A outra forma, em outra ocasião, o autor, ele baseia os seus escritos, olha que legal isso aqui, em estudo do autor, em pesquisas do autor. O autor parou e falou, preciso entender melhor essa situação aqui. Entrevista um, conversa com outro, pega uma escritura mais antiga, vai lá no local e conversa com meia dúzia de testemunhas e vai juntando fatos. Sabe quem escreveu assim? Lucas. Lucas fez entrevistas, pesquisas, e aí o Lucas, que é uma pessoa, escreveu, por exemplo, lá em Lucas 1. Presta atenção que legal. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Agora fica legal. Eu mesmo, Lucas, investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Legal isso, né? Entender como a Bíblia foi escrita. Mas tem mais um jeito também, mais uma ocasião, que é quando o Espírito Santo ele trouxe à mente do autor algo que deveria ser escrito exatamente o que Jesus falou. Então, o Espírito Santo lembra o autor de uma palavra de Jesus. Jesus disse isso, escreve aí. E aí, o João de novo, João é fera na Bíblia, hein? João e Paulo no Novo Testamento estão ali, ó. O João de novo, lá em João 14, ele fala, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. Ele está falando o nome de quem, João? Nome de quem? De Jesus. Então o Espírito Santo vem para João e fala, escreve o que Jesus falou. Lembra, João. Lembra o que Jesus falou. E aí a palavra que o João vai escrever está em primeira pessoa. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, quem está escrevendo isso é João. Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Ele está falando como se ele fosse Jesus, mas é óbvio que o João não é Jesus, é o Espírito Santo que está trazendo a sentença à mente, lembrando João de como Jesus falou. Então é dessa forma que as Escrituras foram escritas. E o que é importante aqui você entender sobre o como as Escrituras foram escritas? Quantos estão gostando disso aqui? Muito legal isso aqui, né? Não é demais? É uma coisa muito importante que você tem que saber. Quando um autor escreve, o João, o Salomão, o Paulo, o Moisés, é claro que tem um pouco dele ali. Porque eu tenho um estilo diferente do pastor Zé Ricardo, que tem um estilo diferente da pastora Natália, que tem um estilo diferente do pastor Milanês. Cada um vai transmitir a mesma ideia de uma lente diferente, de um DNA diferente, de uma história diferente, de uma circunstância diferente. Não é verdade? Com um vocabulário diferente. Então é óbvio que quando você ouve, quando você vê e recebe a palavra de determinado autor, determinado livro, determinada mensagem, você tem muito da personalidade, da habilidade, do DNA daquele autor ali. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus reivindicou cada uma dessas palavras para Ele. Toda palavra é inspirada por Deus. Essa é a Bíblia.
As palavras que foram escritas são palavras que Deus desejava que fossem escritas. Alguma dúvida? Quantos podem dizer amém para as palavras da Bíblia? Amém. Glória a Deus. E, queridos, falando sobre o Espírito Santo dentro da autoridade da Bíblia, é muito importante que você entenda isso. Eu sou um cara carismático, eu amo a presença do Espírito Santo. Eu sou um cara pentecostal, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio nos dons, eu creio que os dons se fazem presentes em nosso meio, eu creio que na adoração ele se faz presente em pessoa. Eu sou um cara do Espírito. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Espírito Santo não age para alterar as palavras que estão escritas na Escritura. Ah, não, então, Deus falou comigo para separar do meu marido. Mentira, foi o diabo, ponto final. Deus jamais vai falar isso com você. Outra coisa, o Espírito Santo, ele não age para tornar poderosa, tornar sobrenatural, para tornar verdadeira, real a Escritura, porque a Escritura já é poderosa, verdadeira, original, completa, real. Então, como que o Espírito Santo age? O Espírito Santo não age na palavra, o Espírito Santo age no leitor da palavra. É o Espírito que convence do pecado e de todas as outras coisas. É o Espírito que, enquanto você lê, atenção, mesmo que despretensiosamente, que palavra horrível de um pastor quando ele fala de Bíblia, mas eu preciso que você entenda isso, mesmo sem vontade, mesmo sem tempo, mesmo sem jeito, mesmo sem um livro de estudo do lado, mesmo sem um caderno e uma caneta, mesmo no ônibus, mesmo um versículo só. É o Espírito que, quando você lê, é o Espírito que torna aquilo vivo e fala com você. Porque é em você que ele age. Bill Johnson fala uma coisa que eu já falei um monte de vezes, mas o Theo me ensinou o seguinte: repita até que todos entendam. O Bill Johnson fala o seguinte: leia a Bíblia mesmo quando você não entende. Porque ela não é comida para o seu cérebro, ela não é comida para o seu estômago, ela é comida para o seu espírito. E quando você come a palavra de Deus, de repente o seu espírito se fortalece, a sua alma é curada, o seu corpo é curado, e você começa a transbordar. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. O nosso Deus é um Deus sobrenatural. A palavra se torna sobrenatural quando a gente lê, porque o Espírito age em você, em nome de Jesus. Amém? É por isso que Jesus diz em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Amém? É verdade o que está na Bíblia? Sim. Confiabilidade histórica, consistência interna, profecias já cumpridas, influência sobre fatores externos da Bíblia, majestosa beleza dos textos, sabedoria do conteúdo. Tudo isso já deve provar para você a verdade da Bíblia. Mas se nada disso for suficiente, eu preciso te fazer um convite hoje. Você precisa crer. Jesus diz ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, deixa eu falar uma coisa para você. É tapa na cara, mas é com muito amor do seu pastor. Se você vive uma vida que harmoniza com as palavras da Bíblia, você vive uma vida de verdade. Se você vive uma vida que não harmoniza com as palavras da Bíblia, você não vive uma vida de verdade. E eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quem diz isso é Jesus. Viva a palavra de Deus. Amém? Muito bem, esse primeiro ponto sobre a autoridade da Bíblia está claro para você? Está gostoso fazer essa jornada como família? Vamos para o segundo ponto, a clareza da Bíblia ou a clareza da Escritura. Quando a gente lê a Bíblia, algumas passagens são mais fáceis de entender do que outras, não é verdade? Tem coisas que a gente lê, você vai ler Apocalipse e você fala: mano do céu, o que está acontecendo comigo? Eu não entendo nada. Ou você vai ler Levíticos ou Deuteronômio e o cara começa a repetir um monte de coisa lá e você fala: nossa, já perdi o fio da meada. Juízes. São livros mais difíceis mesmo, daí tem mesmo. Não é? São ciclos da palavra de Deus.
Mas deixa eu falar uma coisa para você, apesar de ter pontos mais simples e pontos mais difíceis, a Bíblia foi escrita, guarda isso, de tal maneira que todas as coisas necessárias para que alguém se torne cristão, viva como cristão e se desenvolva como cristão, estão ali. Escutei um pastor essa semana dizendo: é possível ser bíblico e não ser cristão. É possível ser bíblico e ser homofóbico. E começou a fazer uma relação perigosa que não cabe aqui, porque a Bíblia foi escrita de tal maneira que ela tem tudo o que é necessário para que alguém se torne cristão, viva como cristão e se desenvolva como cristão. A Bíblia é para você e para mim. Não é para o super sacerdote, o padre da igreja, ou o pastor da igreja. É para você e para mim. Você pode crer nisso? E quando que a gente lê a Bíblia e tem uns mistérios ali, porque tem mistério na Bíblia, amém? Abre aí, Salmos 19, versículo 7. (19, 7) fala assim, lá em Salmo: a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Ainda em Salmo, vai lá para o 119, versículo 130, capítulo 119, versículo 130. E Salmo completa e diz o seguinte: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Querido, torna sábios os inexperientes, dá discernimento aos inexperientes. A própria Bíblia demonstrando que ela é compreensível, até mesmo para aqueles que são os considerados mais simples. Amém? Querido, qual que é uma boa condição para entender as Escrituras? Que a gente está falando aqui da clareza das Escrituras. Eu vou ler para você, em 1 Coríntios 2,14, a condição para entender as Escrituras. 1 Coríntios 2,14. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas sempre espiritualmente. Um bom entendimento das Escrituras, querido, muitas vezes é resultado de uma condição espiritual e não de habilidade intelectual. A minha amiga entende porque ela é inteligente, eu não entendo porque eu sou burro. Para com essa mentira de Satanás. Nossa, amigo, amiga, pastor, líder, fulano, Luciano Subirá, fulano de tal, esse cara é muito... Eu nem vou ler mais, só vou ver o cara, porque ele entende de um jeito que eu não entendo. Coloque o seu espírito à disposição do Senhor. Dizendo: o Senhor, não tem a ver com a minha habilidade técnica, a minha inteligência, não tem a ver comigo, mas tem a ver com a minha percepção espiritual, com o que o Senhor quer fazer através dessa palavra. Toda vez que for ler a Bíblia, atenção, presta atenção, presta atenção, presta atenção. Ora antes. Fala: Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo sangue que foi derramado na cruz, me dá entendimento espiritual. Não é um pedaço de papel que pode ser rasgado só, porque aquele pedaço de papel pode ser rasgado, não vai acontecer nada se rasgar aquele pedaço de papel. Mas é o Espírito de Deus agindo em você, todas as vezes que você diz: sim, Senhor, fala comigo, me alimenta e me transforma pela Tua palavra. Amém? Amém? Terceiro ponto, a necessidade da Escritura. Então nós já vimos a autoridade da Escritura, a clareza da Escritura, e agora a gente vai ver a necessidade da Escritura. Presta atenção, é preciso ler a Bíblia. É preciso ler a Bíblia. Ou é necessário que alguém pregue a Bíblia. Para quê? Para que você e eu conheça Deus pessoalmente. Pessoalmente é importante nessa sentença. Para que você e eu conheçamos a Deus pessoalmente, é necessário que você leia a Bíblia.
para obter perdão dos nossos pecados, porque a Bíblia esquadrinha o meu e o seu coração. Quando você lê ela, você se arrepende. Automaticamente. Não, eu não quero mais isso. Me transforma. E ela vai te transformando. E, para saber o que Deus quer que eu e você façamos, direção de Deus. Nunca leia a Bíblia. Pega o carro de manhã e, Senhor, me dá a direção a respeito daquele tempo que eu vou ter, do meu futuro, caso ou não caso, invisto nisso ou não invisto, vou para aquele lugar ou não vou para... E não lê. Então, é imprescindível que você e eu leiamos a palavra para que a gente conheça Deus pessoalmente, para que a gente obtenha perdão dos nossos pecados e para que a gente saiba o que Ele quer que nós façamos. Tenhamos direção. Quantos podem dizer amém? Abre aí, Mateus 4:4. Nós estamos falando aqui da necessidade da Escritura. Mateus 4:4, Jesus diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Querido, assim como a vida física é mantida por papá, carninha, batatinha, saladinha, arrozinho, macarrãozinho, né? A vida espiritual também é mantida por um alimento, e esse alimento é um só. Toda palavra que vem da boca de Deus. A gente come 3 vezes por dia, café, almoço e janta, e às vezes come de 3 em 3 horas, porque a Nutri pediu. Castanhinha, né, Camila? Não é? A gente come bonitinho o dia inteiro e não lê um versículo da Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, eu estou afirmando, se eu e você não lemos a Bíblia, se eu e você não comemos o alimento sólido da palavra de Deus, a nossa alma e o nosso corpo ficarão doentes. Casamentos doentes. Pessoas com autoestima complicada. Bate um vento, chora. Sabe? Não tem solução, nada tem solução. É uma injustiça, todo mundo está atrás de mim, o problema sou eu e tal. Deixa eu te perguntar, pera. Respira. O que você está lendo na Bíblia? Não, mas foi ele que brigou comigo, você é muito ruim para mim, não é culpa minha. Pera. Deixa eu falar com vocês dois. O que vocês estão lendo da Bíblia? Olha o que Paulo diz para Timóteo, lá em 2 Timóteo 3,15, eu leio para você. As sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Sábio para a salvação. As sagradas letras que podem te transformar. Aliás, eu esqueci de pegar minha Bíblia na minha bolsa, amor, pega para mim, por favor. Está aqui, deixei aqui em cima, subi sem ela. As sagradas letras que podem te trazer sabedoria para a salvação. Pastor Zé Ricardo pregou semana passada sobre isso. Não é só o ganhar, é o não perder. Eu não posso me perder. E só as sagradas letras podem me dar sabedoria, guardadas no meu coração, para que eu não me perca. Para que eu não perca o fio da meada, da relação que eu tenho com Deus, com meu marido, com a minha esposa, com os meus filhos, com a verdade. E agora a gente vai para o 4º ponto. A gente viu a autoridade da palavra, a gente viu a clareza e a necessidade da Escritura, e agora a gente vai ver o último ponto, a suficiência da Escritura. A Bíblia é suficiente, amém? Salmo 119:1, abre aí. Salmo 119, capítulo 119, no verso 1. Salmo diz o seguinte: como são felizes, espera aí, quantos querem ser felizes aqui? É sério isso que eu estou falando. Quantos querem ser felizes aqui? Como são felizes
os que andam em caminho irrepreensíveis, que vivem conforme a lei do Senhor. Querido, na Bíblia, Deus deu instruções que me equipam, que te equipam, que nos equipam para toda boa obra. Abre aí, 2 Timóteo 3. A Bíblia, 2 Timóteo 3, a Bíblia tem instruções claras que nos equipam para toda boa obra. Você pode ser mais feliz. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Isso quer dizer que a Escritura, a palavra de Deus, é suficiente para te preparar e para te levar para o teu destino. Posso ouvir um amém? A Bíblia, eu pergunto para você, ela responde tudo o que nós perguntamos? Não. Apesar da sua boa vontade. De dizer, sim, é claro, está tudo aqui. Senhor, posso ir no cinema de sábado à tarde? A Bíblia responde isso? Então, não responde todas as coisas. Se a Bíblia respondesse tudo o que o Gael pergunta, a Bíblia, eu acho que ia ser essa igreja inteira de livro, de páginas aqui. Então eu estou te falando hoje, estou afirmando para você, a Bíblia responde a todas as nossas questões? Não. Deuteronômio 29, 29 diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Tá bom? Alinhados? Quando eu disse hoje no começo que a gente ia ter alinhamento doutrinário, é importante que você saiba disso. A Bíblia não responde todas as questões. Mas ao mesmo tempo ela diz que ela nos prepara para toda boa obra. Opa, peraí, o que você quer me dizer, Hugo? Quero dizer para você que é muito importante que você entenda que Deus sim, Ele fala com você. É muito importante que você entenda que Deus, Ele pode dar orientações específicas para você no seu dia a dia. Esse é o equilíbrio da palavra do Espírito. Porque a palavra, ela me mantém como se fosse um guarda-reio. Eu não transbordo para cá, eu não saio da estrada para cá. E o Espírito, do outro lado, não me deixa transbordar para cá. Jamais me desviarei, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é isso que a Bíblia diz? É como se fosse, eu estou te dando uma figura de linguagem, para você entender. A palavra e o Espírito. Toda vez que você fala com Deus, Ele vai te responder. Cedo ou tarde, da maneira que você gosta, ou da maneira que você não gosta muito. Mas Ele vai te responder. Com uma voz na sua mente, no seu sonho, com uma porta que se abre, ou até com uma porta que se fecha. A Bíblia diz em Apocalipse, que toda porta que Deus abre, homem nenhum fecha. E toda porta que Deus fecha, homem nenhum abre. Mas o fato do Espírito falar com você e comigo, quantos querem ouvir a voz do Espírito aqui? Não nos dá o direito de colocar aquilo que o Espírito falou na Bíblia. Vocês estão entendendo? Não, agora eu vou escrever um livro. Está entendendo? Está fácil entender? O que o Espírito fala para você são orientações íntimas. São coisas reveladas na intimidade para uma família, para uma igreja, para uma pessoa, para um casal, para um projeto. Deus vai falar com você. Amém? Porque, queridos, há questões para as quais Deus não deu resposta. E Ele não deu direções específicas. Por exemplo, um exemplo bem bobo, nós acabamos de mudar o horário do culto. Era às 10 da manhã, agora é às 6:30 da tarde. Não está escrito nesse conjunto de livros, na Bíblia, qual horário tem que ser o culto. Então, nós não estamos em pecado por não nos reunirmos mais pela manhã e passarmos a nos reunirmos às 6:30 da tarde. Porque há liberdade para nós escolhermos qual horário nós vamos nos reunir. E aí é o seguinte, a gente resolveu, a gente entendeu e tem a paz de Deus como juiz nos nossos corações,
para nos reunirmos às 6:30 da tarde. Então agora eu vou incluir isso na Escritura. Não, você já está entendendo o que eu quero dizer. Você tem liberdade. É algo fora da palavra de Deus. E que não é pecado você resolver. Também não posso impor isso a outra igreja. Não. Deus falou com a gente que não é mais às 10, é às 6:30. Ô Mirko, da comunidade da fé, irmão, pode parar com esse culto de manhã aí, velho. Deus falou, não, parou. Você já está entendendo, né? O que eu quero dizer, né? Tem nada a ver. Para com isso. É específico. E a mesma coisa vale para a vida pessoal de cada um. Se não está explicitado na Bíblia que é pecado, é você com Deus, querido. É o seu temor com o Senhor. É a sua relação com o Senhor que você vai quebrar ou não. Você vai perder ou não a presença dEle. Questões pessoais. A Bíblia não fala, por exemplo, questões de vestimenta, roupa. Ela não fala. Mas a gente sabe que tem coisas, parte do corpo, que é melhor a gente, não é verdade? Que são íntimas, é melhor a gente guardar, não é? Ninguém vai chegar aqui de topless. Não é mesmo? Parece bobo o que eu estou falando. Mas por que você não vem de topless? Porque não é legal isso. Isso vai causar um estrondo aqui dentro. Mas a Bíblia não está falando sobre primeira topless, capítulo não sei o que e tal. Está entendendo? Eu já falei de ir ao cinema no sábado. O álcool, a Bíblia fala para você não ser muito dado ao álcool. A Bíblia não proíbe o álcool. Não está explícito a proibição do álcool. Então é uma situação sua com Deus. Pô, pastor, você está falando de púlpito, que pecado. Não, que pecado o quê, cara? Quero que você tenha uma fé inteligente, madura. Vai ler a Bíblia. Sou seu pastor, estou te ensinando a pensar isso. Se você começar a trocar sua família por bar, você está em pecado, você vai para o inferno. Porque a Bíblia diz para não ser muito dado ao álcool. Agora, eu não posso deixar de dizer para você que a Bíblia não proíbe o álcool. Está entendendo? Então, são coisas que a Bíblia, ela não disse expressamente proibido. Então, está tudo bem, está resolvido. São questões mais pessoais com Deus. Ou morais, que é a situação do topless, está entendendo? É imoral alguém chegar aqui com um topless, tá ligado? Vai causar um monte de coisa no irmão, e aí o irmão fica em pecado. E agora eu vou partir para a minha conclusão. Vou começar a ir para a conclusão, tá bom? Desse primeiro tema. Quantos estão gostando de ouvir o que estão ouvindo aqui hoje? Quantos estão sendo construídos aqui hoje? Você fala para o irmão que ficou com medo da enxurrada, da chuva, que não veio, tá? Você fala assim, mano, choveu lá dentro também, cara. Choveu direção da palavra e do Espírito de Deus, você fez falta para mim. Depois você conta para o cara, tá bom? Então deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos ter humildade. Humildade para voltar para o que é importante. Humildade para voltar a valorizar o que realmente tem valor. Os nossos ensinos doutrinários, bíblicos, morais, éticos. Nós devemos nos contentar, família, com o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, amém. Sabe? O Senhor, você precisa entender isso, precisa se contentar. O Senhor revelou na Bíblia aquilo que Ele sabe que é o melhor para nós. Amém? A Bíblia é suficiente. E muitas diferenças que têm dividido famílias, amizades, igrejas, são diferenças fundamentadas em coisas que a Bíblia dá pouca ou nenhuma ênfase. E hoje em dia, eu vou abordar um assunto delicadíssimo aqui. Eu estou com temor, meu temorômetro está 100%. Hoje em dia existe muita conclusão no povo de Deus, eu falo com você, indivíduo, muita conclusão baseada em raciocínio ou opinião. Ah, eu penso, porque hoje em dia com a internet ficou bonito dizer que eu tenho uma opinião. Você tem que ter uma opinião. Você é demandado. Posta lá para eu ver o que você pensa.
Deixa eu te dar uma notícia. Nem sempre você tem que dar uma opinião, tá bom? Se livra desse karma, desse peso. Nem sempre. Se você tem uma convicção, baseada na palavra, baseada no seu tempo com o Espírito, baseada na estrutura que está à sua volta, nas pessoas que te aconselham, na multidão de conselhos que está a sabedoria, vai para cima. Se você não tem, não se mete. Não fica falando à toa. Porque muitas coisas estão baseadas hoje na opinião pessoal. Não, eu acho. Mostra uma imagem para nós aí, Nails, que eu deixei separada aí, que eu pedi para o pessoal mostrar para a gente. Dá uma olhada nisso aí, ó. É um meme, gente. É que na minha opinião, a Bíblia passa em cima da sua opinião. Não, eu não acho legal isso. Eu acho legal a gente pensar diferente. Aí é diferente do quê? Diferente do quê igual quem? Pode tirar essa imagem daí, é só um meme. Vocês podem rir do meme, tá? Mas eu quero dar um exemplo disso aqui com muito temor para vocês. Acabou minha água, eu vou beber um negócio de água inteiro agora. Posso falar de eleições com vocês? Acho que vocês esperam de mim isso, né? Eu não vou falar nem o nome do Bolsonaro, nem do Lula aqui no púlpito. Mas eu estou em casa, eu sou pastor de vocês. Eu tenho liberdade de falar sobre eleição com você aqui. Mais do que isso, eu acho que é até uma necessidade, sabe por quê? Não vem com um discurso progressista de pastor está falando de eleição no púlpito. Deixa eu falar uma coisa de você. O pastor fala no púlpito, querido. O narrador fala durante o jogo de futebol. O empresário fala nas mesmas negociações. O pastor fala na onde? No púlpito. Então seja inteligente. Deixa eu te falar uma coisa, a gente está falando da Bíblia aqui hoje. Da autoridade, da clareza, da necessidade e da suficiência da palavra de Deus. E eu quero te dar uma matriz aqui hoje para te ajudar a pensar um pouco. E é com muito amor, vou te amar agora, tá bom? Beleza? É que nem quando eu preciso ensinar o Gael, e eu falo, obrigado, Rafa, obrigado mesmo. E eu falo, senta aqui do ladinho, papai precisa conversar com você. É com amor, tá bom? É uma conversa definitiva, porque se o candidato X ou o partido X tem no seu escopo de projeto, nas suas propostas, nas suas aceitações, a ideologia de gênero, a iniciação sexual libertária na infância. Se o candidato X ou o partido X é contra a família tradicional, e pode haver uma lei, cedo ou tarde, que diz que a relação homoafetiva, ela precisa, por lei, ser aceita no púlpito. E eu preciso, veja bem o que eu vou falar para vocês, eu não posso ter opinião sobre isso. É aí que eu quero chegar. Eu não vou falar minha opinião para você. Porque a minha opinião não importa. A minha opinião vai fazer a gente brigar. E esse não é o caminho. Então o que eu faço? Eu pego esse plano, eu pego esse escopo de mentalidades, eu estou falando com muito amor com você, e abro a Bíblia, e vejo o que a Bíblia pensa a respeito disso. Porque a Bíblia tem autoridade, porque a Bíblia é suficiente, porque as gerações precisam da Bíblia para tomar decisão. A Bíblia é necessária.
E aí a Bíblia diz que esse negócio de pronome neutro, esse negócio de homoafetividade normalizada, não está lá. Mas o que está lá é: Deus criou homem e mulher. Homem e mulher os criou. Acabou a discussão. Ponto. Assunto encerrado. Sabe? Vocês estão entendendo que eu estou em paz de falar isso aqui para vocês? É a Bíblia que vai dizer para você o que você deve pensar, não é o que o seu coração diz. Porque a Bíblia diz que o seu coração é corrupto e enganoso. Se o candidato ou o partido diz que matar a criança no ventre é questão de saúde pública, você precisa pegar isso e checar na Bíblia. E a Bíblia vai dizer: não matarás. E a Bíblia vai dizer: é o Senhor quem dá e quem tira a vida. Querido, eu não quero politizar aqui. Eu não quero falar a minha opinião. Você está entendendo o que eu estou fazendo? Eu não quero que você fique bravo comigo. Você está entendendo o que eu estou te pedindo? Mas se eu vim falar da Bíblia hoje, eu nem ia tocar nesse assunto. Mas eu estou uma semana tentando fugir disso, e eu não consigo. Porque o Espírito Santo está me incomodando. Você precisa gritar sobre a autoridade da Bíblia na vida dessas pessoas. Querido, o aborto já é liberado no Brasil, em algumas circunstâncias que são necessárias. Então, para que se quer liberar o aborto? Qual é a razão, qual é o pedido, qual é a defesa? A defesa é que se libere o aborto por opção. Para que a mãe, isso deriva do feminismo, para que a mãe, a mulher, que é autoridade sobre o seu próprio corpo, possa decidir se aquele filho que foi gerado na balada deve ou não nascer. Então, a pessoa que existe, fez um filho, ela pode decidir, por aquela pessoa que existe, e que não tem culpa nenhuma nisso, se ela pode ou não nascer. Isso é aborto. E a Bíblia diz: não matarás. Só Deus pode dar, e só Deus pode tirar a vida. Então, querido, eu não quero mais ficar aqui, poderia ir para um monte de coisa, que você está me entendendo? Eu estou em paz, eu orei para vir conversar com você hoje. Quantos estão entendendo o que eu estou fazendo aqui? Para a gente encerrar, a gente está encerrando. Camila, pode subir aqui. Sabe, como profeta de Deus, como homem de Deus, como pastor, que te ama, a banda pode subir, tá, pessoal? A Camila representa a banda, pode subir a banda. Vem cá, Diegão, pode vir. Olhe para mim, tá? Como profeta de Deus, como homem de Deus, como filho amado de Deus, como alguém que tem identidade em Cristo Jesus, eu rogo por tudo que é mais sagrado, pelo amor derramado naquele sangue da cruz, que você entenda que eu não posso deixar de falar a verdade. E a Bíblia é a verdade. A Bíblia diz que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, se você tomar a sua decisão por nojinho, por opção pessoal, se você tomar a sua decisão porque mimimi, você está em pecado. Ou é com a Bíblia, ou é sem a Bíblia. Ou é com os pensamentos de Deus, ou é com os seus próprios pensamentos. E eu espero que essa semente que eu estou lançando na sua vida hoje possa produzir frutos no nome de Jesus. Ah, Hugo, mas você está sendo conservador demais. As coisas mudam. Deixa eu te falar uma coisa. Se eu tiver que ser chamado de conservador para ser cristão, você me chama do que você quiser. Mas eu não posso
não posso permitir que qualquer ideia duvidosa, meio para lá, meio para cá, te traga confusão sem pregar sobre isso. A palavra é a verdade. A palavra é a verdade. A sua e a minha regra de fé e prática. E aí, por último, você vai dizer assim para mim, mas eu penso diferente de você. Você vai me desculpar, Hugo. A minha opinião é diferente da sua. Nayus, coloca a imagem. A sua opinião. Fique à vontade. Eu não estou sendo maldoso. Pelo amor de Deus. Eu só preciso mostrar para você o quanto vale a sua opinião. Perto da Bíblia. Quanto vale a minha opinião perto da Bíblia. E ou você crê no fundamento, que é esse primeiro domingo nosso, o fundamento que transforma a minha e a sua vida, que trouxe tudo que a gente está vivendo aqui, ou você não crê e crê nos seus próprios pensamentos. E aí você é autoridade. Você é necessário para você mesmo. Você é claro consigo mesmo e você é suficiente. Ou uma coisa ou outra. Sim, sim, não, não. Você precisa crer na Bíblia. Amém? A Bíblia é suficiente. Jesus é suficiente. Eu não vim aqui falar de política hoje, tá bom? Mas eu estou fazendo uma defesa da Bíblia. Fique de pé onde você está. Nós vamos ter o nosso tempo de ceia agora. Quantos são felizes nesse lugar? Deixa eu ver. Você pode dizer assim para o Senhor, Senhor, pode ir passando a ceia, tá bom, gente? Senhor, esquadrinha o meu coração, que o teu sangue, que o teu pão, o teu corpo, me transformem mais uma vez. Que a tua palavra, que é a minha regra de fé e prática, possa conduzir os meus pensamentos e as minhas decisões. Eu me torno guardião dos filhos da minha casa, do meu bairro, da minha cidade e da minha nação, quando a tua palavra me chama para a guerra, em nome de Jesus. Quantos são crentes da palavra de Deus aqui? Só dá para ser crente da palavra de Deus. A gente ficou modernoso, eu preparo palavra, eu copio os versículos e coloco os versículos aqui para que fique mais dinâmico, para ganhar tempo. Mas a palavra, você pode ver que está tudo detonado, tá? E cheio de escrito na Bíblia, de amarelinho, né? Porque é assim que funciona. Mas antigamente, não muito antigamente, não tinha essa modernosidade toda e o crente ia para o culto com a Bíbliazinha embaixo do braço. E aquilo era muito bonito. Eu não vivi essa fase, eu converti em 2004. Mas eu vivi um pouco dessa fase. Eu levava a minha Bíblia Jovem, NTLH, não sei quantos tiveram essa Bíblia, facinho de ler, né? Nossa, meu Deus, era facinho de ler. Ela continua existindo, você precisa de uma Bíblia fácil de ler, Bíblia Jovem NTLH. Super legal. Você lê assim, mais fácil que gibi. Muito bom. E eu ia para o culto com a Bíbliazinha embaixo do braço e tinha maior orgulho daquilo, sabe? Hoje eu trago a Bíblia na mochila, porque eu trago um monte de apetrecho e tal. Eu não ando mais com a Bíblia no sovaco. Até que tá bom o negócio. Ficou 2 minutos aqui, tá legal. Mas, apesar da gente ter a Bíblia no celular, a gente continua sendo crente da palavra de Deus, amém? Esse primeiro estudo, essa primeira semana que diz o que é a Bíblia, ela responde para nós da onde nós vamos tirar as ideias, a direção e para onde nós vamos. Quando você diz assim, eu vou ser salvo, eu vou morar com Deus, onde você aprendeu isso? Na Bíblia. Então se você crê nisso, você crê em tudo que Ele está fazendo nessa noite, tudo que Ele está te ensinando nessa noite, na palavra de Deus, em nome de Jesus, amém?
Deus é maravilhoso. Que bom que você está até agora aqui com a gente. E o desejo da Nova Estação é conhecer você, é estar perto de você, é se conectar como igreja. Então, para isso, comente aqui abaixo, interage com a gente. Ou então, se você preferir, venha até os nossos cultos presenciais, aos domingos, 18 horas e 30 minutos. Ou ainda, a gente pode se encontrar nas células, que acontecem semanalmente. E que você pode, através desse QR Code, acessar como tudo isso funciona e estar perto com a gente. Desejo uma ótima semana. Até mais.